Você sabe fazer um testamento? Sabe o que pode conter no texto desse documento? É isso que a gente vai conversar. Inadimplência e conta de luz. Pode, no caso de inadimplência, sua conta de luz ser cortada? Os homens também têm direito a receber a licença maternidade e o salário maternidade. Você sabe fazer um testamento? Sabe o que pode conter no texto desse documento? É justamente isso que a gente vai tratar. Eu sou a Cris Piquet, do canal Seu Direito no Dia a Dia. Então, pessoal, ninguém gosta de conversar sobre o assunto morte, mas o tema testamento é um tema super importante. Aqui no Brasil a gente não tem muito costume de fazer e muita gente acha que para fazer testamento tem que ter muitos imóveis, tem que ser rico, e não precisa. Se você tiver um celular, um carro, ou quiser deixar R$ 200 para alguém, você pode fazer o seu testamento. A gente tem 3 tipos básicos de testamento. A gente tem vários tipos, mas eu vou falar dos 3 mais comuns, vamos dizer assim, que é o testamento público, o testamento cerrado, também chamado de testamento secreto, e o testamento particular. Antes de mais nada, você precisa entender que para poder fazer um testamento, para poder testar, você precisa ter mais de 16 anos de idade. E também precisa poder praticar todos os atos da vida civil. Por exemplo, você não pode estar interditado, ok? Então, vamos lá. Para fazer um testamento público, você vai ao cartório de notas, juntamente com 2 testemunhas que não podem ser seus parentes. Lá no cartório, você vai ditar ao tabelião quais são os seus desejos que você quer que se realizem após a sua morte. Ou falando de uma maneira mais chique, você vai dizer qual é a manifestação de última vontade. Então, você pode deixar no testamento, você pode dizer que você quer doar bens para uma pessoa que não seja a sua herdeira legítima. Porque os herdeiros legítimos, eles já têm direito à sua herança, automaticamente. Você faleceu, eles já terão direito à sua herança. E no caso do testamento, você vai poder incluir uma pessoa que não seria. Por exemplo, pode doar para um amigo, você pode deixar um dinheiro para uma pessoa que trabalhou com você muitos anos, pode doar para alguma instituição de caridade ou para alguma instituição de pesquisa. E além de poder deixar bens, né, de doar bens ou dinheiro, você também pode colocar assuntos que não se referem ao patrimônio. Por exemplo, você pode fazer o reconhecimento de paternidade de um filho que por algum motivo você não quer fazer em vida. Você pode determinar quem vai ficar com seu animalzinho de estimação e também pelo testamento você pode excluir um herdeiro seu da herança, que é deserdar, né? Você pode excluir uma pessoa da sua herança. Isso é feito também no corpo do testamento. Então, nesse testamento público, você ditou ali para o tabelião. Enquanto você está ditando, ele está escrevendo, né? Está lavrando a escritura do testamento, ou seja, ele está redigindo o texto. Acabou, ele vai ler em voz alta para você e para as 2 testemunhas. Você confere, vê se é isso mesmo. Tá tudo certinho, imprime, você assina, as 2 testemunhas assinam, o tabelião assina. Ele vai entregar uma cópia para você, levar para casa, e a outra cópia vai ficar no cartório. Tudo bem? Bom, agora vamos saber como faz um testamento cerrado, ou então um testamento secreto. Da mesma forma, você vai ao cartório com 2 testemunhas que não são seus parentes. Só que a diferença para o testamento público é que dessa vez você já vai levar o seu testamento pronto. Você mesmo é que vai redigir ou vai digitar, enfim. Você vai levar no cartório somente para poder pedir um auto de aprovação do seu documento. Aí o tabelião vai olhar, vai ver se os requisitos que a lei exige
para fazer um testamento cerrado, estão todos ali, tudo certinho, ele não vai ler o seu documento, não vai ler o seu testamento. Por isso, inclusive, que ele é chamado de testamento cerrado. Então, o tabelião viu que está tudo certinho, ele vai fechar esse documento, vai aprovar o seu testamento e vai colocar um lacre e entrega para você o testamento. E aí, o que que acontece? Você só tem essa cópia, não vai ficar nada no cartório. Esse lacre do testamento, ele não pode ser rompido, porque se romper, o testamento fica prejudicado. Então, você tem que tomar muito cuidado com quem você vai deixar guardado esse testamento. Tudo bem? Bom, a outra hipótese é o testamento particular. Ele é particular porque você não precisa ir até o cartório. Você vai fazer em casa mesmo, ou no seu escritório, enfim. Você vai fazer o seu testamento, colocando aquelas hipóteses que eu te falei, doando bens, valores, ou, enfim, colocando algum desejo que você quer que se realize para depois que você morrer. E, diferentemente dos outros dois, que você precisaria da assinatura de 2 testemunhas, no testamento particular, você precisa da assinatura de 3 testemunhas. Então, você redigiu o seu documento, vai ler em voz alta para essas 3 testemunhas, elas vão assinar, você assina. No caso desse testamento particular, se você morrer, essas 3 testemunhas que assinaram seu testamento vão ter que comparecer em juízo para confirmar esse testamento. E se por algum motivo uma delas não puder comparecer em juízo, seja porque morreu ou enfim, está em algum lugar que ninguém sabe, o seu documento vai ficar prejudicado. Então, assim, eu acredito que o melhor documento, o melhor testamento é o testamento público. E aí você pode falar, bom, eu fiz um testamento, doei para uma pessoa e acabei me arrependendo. Não se preocupe. Se você se arrepender, você pode revogar o seu testamento, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, curte a nossa página, se inscreve no nosso canal. Até a próxima! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre corte de energia quando há inadimplência do consumidor. A nossa Constituição Federal passou para os particulares determinados serviços públicos, subclassificando serviços em serviços essenciais à comunidade e não essenciais. Os nossos doutrinadores, os nossos estudiosos do direito, classificaram o fornecimento de energia como um serviço essencial. E aí vem a grande polêmica. Na qualidade de serviço essencial à comunidade, pode o fornecimento de energia ser cortado em razão de inadimplência do consumidor? Alguns teóricos, alguns juristas entendem que não. Alguns tribunais já deram decisões nesse sentido, que mesmo diante do não pagamento por esse serviço, o serviço não poderia ser cortado. Mas o nosso STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu e já consolidou a posição que sim. Então, vamos entender. Por que que pode? Bom, é um serviço. E a concessionária de energia não tem obrigação de fornecer um serviço gratuito. Como todo serviço, ele pode e deve ser remunerado. E aí, diante disso, nós temos a proteção do Código de Defesa do Consumidor, também temos a classificação como serviço essencial. Então, qual é o equilíbrio que o Superior Tribunal de Justiça encontrou para a questão? Pode, no caso de inadimplência, ser cortado o fornecimento de energia, sim. Todavia, antes desse corte, deve ser dado devida defesa ao consumidor, ou seja, ele deve ser notificado de que está inadimplente e deve ter direito a se defender quanto a essa inadimplência. Outra questão também exigida pelo STJ é que essa inadimplência não seja mais de 90 dias, porque aí se entende que não há necessidade de corte. Pode a concessionária de energia fazer a cobrança, inscrevendo o devedor no cadastro de inadimplentes. Espero ter esclarecido você, consumidor, porque todos nós consumimos energia elétrica.
quanto a esse seu direito. Ou seja, você tem direito e no caso de inadimplência, você deve ser notificado antes de ter como consequência o corte da sua energia. Olá, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, o salário maternidade e a licença maternidade, que também pode ser concedido aos homens. Bom, a licença maternidade é um direito trabalhista que é concedido aos empregados contratados pela CLT. Né? Então, originalmente, ele era concedido, continua sendo, às mulheres que têm filho mediante parto pelo prazo de 120 dias. Posteriormente, ele foi estendido às mulheres também que adotam pelo prazo também de 120 dias. Ocorre que os homens solteiros que adotam e aqueles que estão em união homoafetiva também têm direito ao salário maternidade. A licença maternidade. Lembrando o seguinte, mas ele não tem direito, os homens não têm direito à licença à licença paternidade, a gente até se confunde com os nomes. Tem, desde que ele seja casado, né, com uma mulher, então a mulher é que vai ter direito à licença maternidade, né? Então ele tem direito à licença paternidade de 5 dias. E se ele tiver uma união homoafetiva, apenas um dos componentes da união homoafetiva é que vai ter direito à licença paternidade, desde que seja empregado, CLT. E qual é a diferença do salário maternidade? O salário maternidade é um benefício pecuniário pago pela Previdência para seus segurados, inclusive os empregados. Porque os segurados da Previdência não são só empregados. Existem pessoas também que trabalham por conta própria. Então, neste caso, né, a mulher empregada ou a mulher que trabalha por conta própria, que seja segurada do regime de Previdência, ela tem direito, mediante parto, aos 120 dias do salário maternidade, que é pago no mesmo período da licença maternidade. Os períodos coincidem. Veja o seguinte, este período pode ser aumentado em 2 semanas, se a mulher tiver problema de saúde, né? E no caso da adoção, né, desde que seja isso provado com um documento que constate a guarda para fins de adoção, a mulher e o homem podem ter direito ao salário maternidade. Agora veja, cuidado, se for um casal heterossexual, né, homem e mulher, quem vai ter direito ao salário maternidade vai ser a mulher, não o homem. Agora, se ele for um homem solteiro que adote ou se pertencer a uma união homoafetiva, ele terá direito ao salário maternidade de 120 dias. Agora, uma questão muito importante que o Supremo Tribunal Federal decidiu, que era a questão, qual a idade que a criança adotada pode ter para que a pessoa que adota tenha direito ao salário maternidade? O ministro Barroso decidiu que não importa a idade da criança, né? Neste caso, será concedido de qualquer maneira o salário maternidade. Isso também vale para a licença maternidade, né? E por último, o único detalhe, e se a pessoa, homem ou mulher, esteja recebendo o salário maternidade e morre durante o período que está recebendo o benefício? Esse benefício se transfere para a pessoa que tem a guarda da criança. Chegamos ao fim de mais um programa Seu Direito no Dia a Dia. Se você gostou, dê um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Bom final de semana. Bom final de semana a todos e até a próxima quinta. Até a próxima quinta.